Chegou a hora de vocês aprenderem o que é memória virtual. Você já deve ter se deparado com esse termo por aí, não? Talvez você tenha ouvido falar em memória de paginação, não? Ou quem sabe, se você é mais familiarizado ou gosta mais do Linux, você já ouviu falar em memória swap. Bem, o que eu quero explicar para vocês hoje o quanto é importante a memória virtual na informática no mundo dos computadores. Meu nome é Gladerson, professor da Soevo Technology, e aqui eu tenho um compromisso de ensinar informática para vocês de uma forma simples, de uma forma fácil e objetiva. Nesse mundo da forma que hoje está, meio à pandemia, as pessoas estão em casa e muita coisa tem mudado, né? Sobre uma coisa nós temos que concordar: a tecnologia veio para ficar. E isso é um caminho sem volta. Cada dia mais vamos precisar dos nossos celulares, vamos precisar dos nossos computadores, seja para trabalhar ou seja até para fazer coisas cotidianas, como ir ao supermercado, por exemplo, né? Então, eu estou aqui para trazer mais transparência para vocês sobre o que são essas máquinas. Eu aconselho a vocês a se inscrever no canal, clicar no sininho para vocês serem notificados quando as próximas aulas forem lançadas. Deixe nos comentários aí qual tema você quer a próxima aula. Você quer aprender sobre processador? Você quer aprender sobre como montar um servidor de rede? Deixe aí nos comentários sobre o que você quer aprender. Então vamos lá falar sobre o que é memória virtual. Então, para entender sobre os computadores, antes de tudo, eu tenho que explicar para vocês sobre um rapaz chamado John von Neumann. Ele é o responsável pela arquitetura atual dos computadores como a gente conhece. Ele nasceu em 1903, ele participou ali da primeira geração dos computadores, quando os computadores ainda eram construídos com válvulas, né? Eu posso depois lançar aulas explicando sobre as gerações dos computadores, como eram os computadores antigamente. Eu vou colocar aqui no canto uma imagem do von Neumann com um exemplo de computador como era no passado. E von Neumann, ele criou o seguinte esquema. Como vocês podem ver aqui, basicamente o computador é constituído por uma memória, uma unidade de controle, uma unidade lógica aritmética, onde existem acumuladores que registram as entradas e saídas de dados. Eu vou explicar melhor sobre isso. A unidade de controle, ela basicamente, como o próprio nome sugere, ela realiza controle entre as operações da memória com a unidade lógica aritmética. Na unidade lógica aritmética são realizados cálculos, são realizadas operações aritméticas, e os acumuladores eles vão registrando os dados que vão sendo utilizados nessas operações. E de onde vêm esses dados? Um bom exemplo são os dados que nós mesmos, usuários, digitamos ali no teclado, né? E o computador ele nos dá respostas desses cálculos que foram realizados dentro da unidade lógica aritmética. Gladerson, eu não entendi nada do que você falou. Então vamos a um exemplo mais claro. Se você já foi curioso o suficiente para desmontar o seu computador, ou você já foi numa loja de informática daquelas bem completas, você já deve ter visto uma pecinha parecida com essa, ou igual a essa, né? Esse aqui é um processador. Dentro do processador é que acontecem esses cálculos aritméticos que eu expliquei. É onde fica a unidade lógica aritmética junto com a unidade de controle, que controla a comunicação entre a memória principal e o processador. Dentro do processador também existem vários registradores
que são pequenas memórias responsáveis por armazenar os dados que estão sendo usados nas operações realizadas pelo processador. Aqui no canto eu vou mostrar para vocês a imagem de uma memória RAM. Nós conhecemos de forma geral como memória RAM porque as memórias do tipo RAM são as mais utilizadas como as memórias principais dos computadores. Mas existem vários outros tipos de memória que podem ser utilizadas como memórias principais. Nesse esquema aqui que eu montei para vocês, aqui a gente tem um exemplo mais claro de como funciona a proposta de von Neumann. Aqui eu tenho um processador. O processador ele troca dados, programas, processos diretamente com a memória RAM. E a memória RAM ela recebe esses dados, processos e programas da memória secundária, mais conhecida popularmente como HD, hard disco, que significa disco rígido, mas que na verdade podem ser utilizadas várias outras tecnologias, como os SSDs, né? Que também são memórias secundárias. As memórias secundárias é onde nós armazenamos os nossos arquivos, instalamos os nossos programas, seja do seu computador um HD, um disco rígido, ou seja, um SSD. Esses dados, quando você executa o seu programa, abre o seu arquivo, eles vão para a memória principal. E da memória principal, eles são tratados pelo processador. Então eu tenho uma memória secundária, eu tenho a memória principal e eu tenho o meu processador. A memória principal ela é mais rápida e ela é volátil. O que significa uma memória volátil? Significa que os dados ali salvos, eles são perecíveis. Imagine a seguinte situação: você está trabalhando em casa, em home office, você está com o programa da sua empresa ou está digitando um texto muito importante no Word ou lançando dados muito importantes que você não pode perder ali no Excel e do nada falta energia. Bem chata essa situação. Ou você vai levar uma bronca no trabalho, ou você vai perder um dia de serviço, tendo que repetir todo aquele trabalho, ter um retrabalho enorme em casa. E isso acontece porque os dados que você perdeu, eles não estavam salvos na memória secundária, eles estavam salvos na memória principal, eles estavam na sua memória RAM, e a memória RAM ela é volátil. Isso significa que os componentes utilizados na construção, na fabricação dela, eles não são capazes de armazenar dados quando não há corrente de energia passando. Ou seja, faltou energia, tudo que estava ali na memória RAM foi perdido. É por isso que é muito interessante ou você ter um no-break em casa, para no caso da falta de energia, o seu computador não se desligar de forma abrupta, ou você ter o hábito de a cada 5 minutos ou 10 minutos salvar os dados que você está usando ali. Você vai lá no seu Word, no seu Excel, vai lá no canto superior esquerdo ou direito da tela, dependendo do programa que você usar, e você clica em salvar. E assim que você clica em salvar, os seus dados eles não ficam somente na sua memória principal, na sua memória RAM. Eles são armazenados na sua memória secundária, no seu HD. E o seu HD ele é não volátil. As memórias secundárias geralmente são bem mais lentas que as memórias principais, mas elas têm a vantagem de serem não voláteis, né? Os componentes que são utilizados na sua construção, eles são preparados para armazenar por longos períodos os dados que são ali colocados. Como no exemplo do disco rígido, né? Os dados são armazenados no disco por meio de magnetismo. Então eles ficam salvos ali por um longo período. Mesmo que você desligue o computador, eles vão continuar salvos ali. E outra situação bem comum com a qual a gente se depara muitas vezes é quando você está com o seu Photoshop ali funcionando com aquele seu jogo bem pesado. Na minha época eu jogava Counter-Strike, nos computadores daquela época já era bem pesado, hoje nem tanto, né? Mas imagine que você está com aquele
E imagine que você está então com aquele Free Fire aberto jogando na rede e o seu computador não é dos melhores. Aí começa o negócio a travar e você repara, não sei se você já reparou, mas olhe bem, quando o seu computador estiver travando, geralmente essa luzinha aqui, ó, essa luzinha vai estar freneticamente piscando ou ela vai estar acesa, ali, chapada, vermelhona, e você não sabe o que está acontecendo porque o seu computador está travando. Eu vou explicar para você. Imagine aqui, lembrando do que já foi dito sobre memória secundária, memória principal e processador, imagine que você tem ali o seu programa em execução, né? Ou você está com seus dados ali, utilizando os seus arquivos ou um programa ali, ou vários programas abertos, né, no seu computador. Imagine a seguinte situação. A sua memória secundária, que é o seu HD ou o seu SSD, tem aquele programa armazenado, né? Tem aquele dado armazenado. E o seu sistema operacional, ele faz a seguinte ação. Ele pega aquele seu processo, que no mundo da informática chamamos programas, né? Ou partes de um programa de processos. Então ele pega o processo ali do seu jogo que você está executando e ele divide aquele processo em partes, né? Aquele programa em partes. E essas partes são chamadas de páginas. São chamadas de páginas. E essas páginas, elas são enviadas para a memória principal, bem divididinhas, como está no exemplo aqui, sendo que número de partes bem maiores. A sua memória principal, a sua memória RAM, vai receber essas páginas, sendo que lá não vão ser chamadas mais de páginas, vão ser chamadas de frames. Esses frames, eles são pequenas células dentro da memória RAM, são pequenas partezinhas onde os dados que estão sendo lançados na memória RAM são guardados, né, pelo tempo em que estiverem sendo executados, estiverem sendo utilizados. E a partir desses frames é que o processador ele realiza seus cálculos, né? Então, do seu HD, o sistema operacional divide o seu arquivo, divide o seu processo, o seu programa em páginas, lança para a memória principal, a sua memória RAM. Lá, a memória RAM é toda dividida em pequenos frames, né? São pequenas célulazinhas ali dentro dela, e cada célulazinha daquela vai receber uma página dessa, né? E célula por célula, o processador vai utilizando esses dados da memória RAM. Outra coisa muito importante que devemos considerar é que o processador, assim como a memória RAM, assim como o seu HD, são equipamentos físicos, são palpáveis, coisas que conseguimos pegar com as mãos. Lembra que eu falei que a memória RAM tem vários compartimentozinhos divididos dentro dela? Esses compartimentos, esses frames, eles têm endereços para que o processador consiga localizar os dados que estão ali na memória RAM e ele consiga pegar esses dados e trabalhar com eles. Sendo que a sua memória RAM, ele recebeu esses dados do seu HD. E quem dividiu esses dados foi o sistema operacional. O sistema operacional não é algo físico, não é algo palpável. Muitas vezes a tecnologia ali utilizada no seu sistema operacional é outra completamente diferente do que é utilizado no seu processador, na sua memória RAM. Então existe uma incompatibilidade nesse caso. O seu sistema operacional dividiu aquele processo em páginas e essas páginas têm endereços incompatíveis com os endereços que o processador consegue encontrar. Compreenderam? Cada página chega a um frame da memória RAM, mas os endereços
correspondente às páginas são incompatíveis. São incompatíveis com os endereços dos frames. Entra em jogo um outro componente muito importante, que é a MMU, que é a unidade de gerenciamento de memória. Essa unidade de gerenciamento de memória fica, na verdade, aqui dentro do processador. E o que ela faz? Ela simplesmente traduz os endereços dos dados que estão armazenados dentro da memória RAM em endereços compatíveis com os verdadeiros endereços físicos da memória RAM para que o processador consiga localizá-los. Então, quando eu tenho um processo dividido em páginas, essas páginas elas possuem endereços lógicos, endereços atribuídos pelo sistema operacional. Esses endereços eles são traduzidos pela MMU, que fica localizada ou dentro ou até mesmo fora do processador. O MMU na verdade é um CI, que é um componente parecido com esse aqui que vai aparecer no canto. E a MMU traduz o endereço que está aqui dentro, é um endereço lógico vindo do sistema operacional, em um endereço compatível com o endereço verdadeiro da memória, que é um endereço físico, e o processador consegue encontrar. Então, para que essa conversa entre processador, entre memória RAM possa existir, existe esse componente chamado MMU, como eu falei, que é a unidade de gerenciamento de memória. Ela quem traduz os endereços lógicos atribuídos pelo sistema operacional em endereços físicos, né, capazes de serem localizados pelo processador, que tem um acesso direto à memória principal, a memória RAM. Então, imagine a seguinte situação. Você já deve ter visto a sua mãe ou a sua esposa, se você tem filhos, naquela velha cena. A mulher está lá na cozinha, está lavando a louça, está preparando a comida da criança, está com a criança aqui na perna pedindo atenção, está tendo que se preocupar com N coisas. Aí vem o carteiro, toca a campainha e costumamos dizer, né, temos esse ditado popular, que a mulher é um ser multitarefas. E, da mesma forma, o computador é um ser multitarefas. Um ser? Não, não é um ser. O computador é uma máquina multitarefas. O computador ele executa várias tarefas ao mesmo tempo, e para o que para a gente é tão simples, para o computador é mais ou menos isso. Uma bagunça de coisa está acontecendo ali dentro, muita coisa está acontecendo e a gente nem imagina. Então, antes de sair chutando seu computador, antes de sair esmurrando seu monitor, quebrando o teclado no meio, jogando o mouse na parede, tenha paciência. O seu computador talvez precise de um upgrade, talvez o seu computador precise de uma memória RAM maior para comportar, né, mais processos ali. Talvez o seu computador ele precise de uma memória secundária que responda mais rápido, e eu vou mostrar para vocês o quanto esse último ponto é importante. Uma memória secundária que responda mais rápido.